A Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a palavra de Deus eterna, imutável. Ela é suficiente para as necessidades nossas espirituais. No caso da pessoa que nunca teve um encontro com Cristo, a palavra de Deus é suficiente para explicar quem é Deus, quem é Cristo, a situação do pecado, o sacrifício de Cristo na cruz, quer dizer, é suficiente para que o pecador receba o Senhor Jesus como Salvador pessoal. E é suficiente também para a santificação daquele que já teve um encontro com Cristo. É o grande instrumento de santificação usado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é infalível, não nos conduz ao erro. A palavra de Deus tem autoridade objetiva e absoluta. A palavra de Deus é inerrante, embora, e como eu tenho sempre frisado, embora ela use uma linguagem científica, ela não tem como objetivo, propósito também ensinar ciência, história, geografia e outras ciências, né? Não há erros quando ela cita história, geografia, qualquer outra área. A palavra de Deus é inerrante e ela também tem outro aspecto. Quando ela narra certos eventos, quer de Gênesis, Apocalipse, não são lendas, não é uma ficção, não são mitos, mas ao contrário, esses eventos ocorreram no tempo e no espaço da história. Outra coisa importante frisar, eu creio, de acordo com a palavra de Deus, que ela é inspirada verbalmente. Não apenas as palavras foram inspiradas, mas não apenas as palavras foram inspiradas, mas também os conceitos e as ideias. Então, a inspiração verbal significa que as próprias palavras foram inspiradas. Geralmente, alguns teólogos dizem que só as ideias e os conceitos foram inspirados, mas as palavras não. As ideias e os conceitos foram inspirados pelo Espírito Santo, mas as palavras também foram inspiradas. E inspiração plenária, de Gênesis e Apocalipse, toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu gosto de frisar isso, porque é o fundamento da nossa fé. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse fato da cura desse cego é citado em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus afirma que eram dois cegos. Lucas e Marcos falam que era um cego só. E somente Marcos cita o nome de um deles, que é Bartimeu. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 20, versículo 30. Mateus 20, 30. Mateus capítulo 20, versículo 30. Mateus 20, 30. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-lhe a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Na verdade eram dois, mas por que Marcos e Lucas citam apenas um? Naturalmente deve ser pelo fato de Bartimeu ser talvez o cego mais conhecido, o que causou mais impacto pela reação dele. Sendo assim, vamos nos deter apenas no Bartimeu. Abriu lá novamente o capítulo 10 de Marcos. Embora dois cegos tenham sido curados, vamos ficar com o testemunho de um deles, que é o que marcou mais, né? Então, versículo 46.
Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Veja, naquela época, Jesus já estava bem conhecido, bem popular, não só pelas suas pregações, ensinos profundos, que não estavam de acordo com a tradição dos rabinos, dos fariseus e outros, né? Mas também pelas curas, pelos milagres operados. Naturalmente, tanto o Bartimeu como o outro cego que foi curado, eles ouviram falar das curas de Jesus, ouviram falar sobre Jesus, né? E a situação desse Bartimeu não era fácil. Aqui fala, no final do versículo 46, era cego, sentado à beira do caminho pedindo esmola, quer dizer, cego, pobre, à beira do caminho. Seria o que hoje nós chamaríamos de alguém que mora nas ruas, né? E nós vamos verificar que ele ouviu, naturalmente, ele ouviu um ruído, um barulho, queria saber quem era. E no caso aqui, uma grande multidão estava com Jesus, além dos discípulos de Jesus. Por quê? Esse grande grupo, essa grande multidão, juntamente com Cristo e os discípulos, com peregrinos, estavam indo para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Grande multidão. Nós vamos abrir em Lucas agora, capítulo 18, para verificar alguns detalhes. Então ele estava sentado bem no caminho pedindo esmola, como tradicionalmente fazia, né? Lucas capítulo 18, versículo 36. Lucas 18, 36. Quando ouviu, quem? Bartimeu, Lucas 18, 36. Quando ouviu a multidão passando, imagina todos aqueles peregrinos na quantidade, todo mundo falando, tudo, né? Ele perguntou o que estava acontecendo, era cego. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Vê que interessante, ó. Jesus de Nazaré está passando. Versículo 38. Então ele quem? Bartimeu, se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que interessante. Para a multidão, Jesus era apenas o quê? O Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Para o cego, quem era Jesus, hein? Cego, hein? Era o filho de Davi. Que coisa interessante. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Filho de Davi, a expressão filho de Davi, é um título messiânico, aplicado ao Messias. E ele, naturalmente, com poucos estudos que ele deve ter tido, ouvido, foi o suficiente para ele saber que aquele que estava operando milagres, que ele ouviu falar, aquele que estava curando pessoas, pregando, ensinando, era o próprio Cristo Messias que viria. Então veja o contraste, né? Para a multidão, ele era o Jesus de Nazaré, que operava alguns milagres, alguma coisa. Para ele era o quê? Filho de Davi. Interessante que ele, voltando para o nosso texto lá de Marcos, naturalmente iletrado, talvez nem soubesse ler, mas pelo que ouviu, talvez desde a infância, a respeito do Messias que viria, a respeito do Cristo, foi suficiente para ele associar o que eu ouvi falar do Cristo, né? E nós vamos verificar agora que esse título, filho de Davi, era aplicado ao Messias. Pode ser até que o cego, na sua infância ou através dos tempos, ele tenha ouvido falar que, de acordo com a palavra de Deus, o Messias viria para operar o quê? Milagres, viria para operar curas. Foi exatamente o que nós vamos verificar no capítulo 29 de Isaías. Isaías 29. Isaías, capítulo 29. Isaías 29, versículo 18. Veja que coisa, ele deve ter ouvido, alguém deve ter falado para ele um dia que o Messias, uma das evidências que era a pessoa que era o Messias, que se apresentava como Messias, era exatamente ele operar milagres, operar curas, né? Então, o capítulo 29 de Isaías, versículo 18 fala: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas. E que interessante, hein? Naquele dia os surdos ouvirão
as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Está vendo? Aqui fala que uma das evidências do Messias, aquele que se apresentasse como Messias, é exatamente operar curas. Vamos ver também Isaías 35, Isaías 35, versículo 5. Isaías 35, versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos, e então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, e as águas irromperão no ermo dos céus do deserto. Também abrirão os olhos dos cegos. Então, desde a infância dele, alguém deve ter falado ou comentado alguma coisa, acredito, essa possibilidade, que o Messias ia operar milagres, ia curar cegos, surdos, aleijados, conforme as profecias do Antigo Testamento. Citamos só duas de Isaías, né? E também ele ouviu falar da fama de Jesus. Estava curando, operando milagres, curando enfermidades, tinha autoridade sobre os demônios, salva os demônios, está pregando, ensinando. E quando disseram que quem estava passando era o próprio Jesus, ele disse, é Jesus de Nazaré, na mesma hora ele falou, é o Cristo, é o Cristo. Não posso perder essa oportunidade, ele pensou, não posso perder essa oportunidade, porque ele está passando por aqui e eu creio que ele é o Messias. Imaginei um cego com pouca instrução, com todas as dificuldades dele, ele sabia que era exatamente o Messias. Ele usou uma expressão interessante, voltando para o capítulo 10 de Marcos, nós tínhamos lido, né? Então, o versículo 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Nós lemos lá em Lucas e perguntou quem é, aí ficou sabendo, né? O que está acontecendo? Versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele era um crente, ele cria que ele era o Messias. Ele cria pelos milagres operados que era o próprio Messias, né? E eu falei que essa expressão, Jesus filho de Davi, é um título messiânico. Vamos abrir Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Aqui está falando a respeito de Cristo, né? E fala assim, no versículo 3, acerca de seu filho, Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. Então, é um título messiânico. Vamos abrir também Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Na genealogia de Jesus, e nós verificamos que é um título. Agora interessante, para a multidão era Jesus de Nazaré, para o cego era quem? Era o que? Era o Messias, o Cristo, o filho de Davi. Aqui nós vemos no capítulo 1 de Mateus, versículo 1, na sua genealogia. Mateus 1:1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está vendo? Nós verificamos por aqui que era um título messiânico. Imagina, esse cego, com pouco conhecimento que tinha, talvez com as poucas informações, ele cria que realmente Jesus era o Cristo, o filho de Davi, o Messias, que estava para vir, né? Voltando para o nosso texto lá, de Marcos capítulo 10, e qual foi a reação? A reação dos que estavam na multidão. Eles não estavam gostando, porque se para eles Jesus era o quê? É o Jesus de Nazaré, simplesmente, quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, eles não gostaram dessa, eles sabiam que a expressão filho de Davi estava relacionada com o Messias, porque era a crença na época que o Messias era descendente de Davi. E que eles não gostaram do cego associar Jesus de Nazaré com ser filho de Davi. E qual foi a reação deles, hein? No versículo 48. Vamos voltar no 47. Quando ouviu que Jesus de Nazaré começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina a cena. Uma multidão de peregrinos indo lá para Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus e seus discípulos estavam presentes. Naturalmente, durante o percurso da caminhada, eles deviam dar uma parada, Jesus devia operar algum milagre ou
pregar ou ensinar alguma coisa, né? De repente esse cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, conforme outras versões. Começa a gritar, gritar, de repente todo mundo para olhar. E qual foi a reação da multidão, hein? Versículo 48. Muitos o repreendiam, quer dizer, ordenavam, gritaram com ele, repreenderam repetidas vezes, demonstrando insensibilidade. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto. Por que isso? Na escala social daquela época, um cego, pobre, que pedia esmola, que seria o equivalente hoje a um morador de rua, era um ser sem valor nenhum, insignificante, podemos assim dizer. E naturalmente eles deveriam achar que ele estava atrapalhando, talvez uma preleção de Cristo, talvez Cristo estivesse até ensinando ou pregando. Ele estava lá para o quê? Para perturbar, para atrapalhar, para interromper. Muitos o arrependiam para que ficasse quieto, mas ele gritava. Mas qual foi a reação dele? Ficou quieto? Não. Ele podia perder essa oportunidade de ser curado, de ter um encontro com Cristo ali. E ele, ultrapassando todas as dificuldades, os obstáculos, as dificuldades, o pessoal gritando com ele para ele ficar quieto, em silêncio, ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas vê que coisa interessante, né? Eles achavam que ele estava atrapalhando, perturbando. De repente, aquele que era o centro das atenções, que era o próprio Cristo, que era tão popular, que eles muitos até respeitavam, e muitos talvez o acompanhassem só pelas curas, né? De repente, Cristo parou. Todo mundo observando o que Jesus ia fazer. Veja que interessante, hein? Veja que interessante. Versículo 49. Jesus parou. De repente Jesus para. Todo mundo para e fica observando o que Jesus vai fazer. E o cego gritando. E o cego gritando, gritando. Jesus parou e disse: chamem-no. Veja uma coisa interessante. E chamar o cego: ânimo ou coragem, levante-se, ele o está chamando. E que mudança de comportamento, de conduta por parte da multidão incrédula, descrente, que achava que Jesus era apenas Jesus de Nazaré. Eles estavam gritando, berrando para o cego ficar quieto, em silêncio, que não valorizavam como pessoa. De repente, quando viu que o Cristo mandou chamá-lo, mudaram a atitude, mudaram o comportamento, ainda falaram: coragem, ânimo. Veja que interessante, é a mudança de atitude, né, da multidão quando Jesus chamou. E chamaram o cego e disseram: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Essa expressão, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, dá ideia de pressa. Mas imagina a cena, hein? Ele gritando, berrando, berrando, de repente Jesus para, manda chamar, e ele estava com uma capa. Talvez a única coisa preciosa que ele devia ter é aquela capa, que devia proteger do frio, da chuva, nas noites também, né? Talvez ele não abrisse mão dessa capa por nada, né? De repente, o que fala aqui? Lançando, ele lançou para o lado. Ele tirou a capa, por quê? Porque ele podia tropeçar quando fosse ao encontro de Cristo. Podia embaraçá-lo, né? Então ele jogou aquela capa que era tão preciosa para ele, jogou por um lado. Mas que mais ele fez, hein? Lançando sua capa para o lado, de um salto. Imagina você, um cego, que todo mundo está acostumado a ver ele pedindo esmola lá. Depois de tudo que ele fez, berrou, gritou, tudo, Jesus para a multidão para observar. Ele joga a capa para o lado e de um salto se levanta. Mas que coisa! E pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Atualmente, um dos discípulos de Jesus, alguém da multidão, deve ter ajudado ele a se dirigir até onde Jesus estava, uma vez que ele não enxergava, né? Mas interessante, a capa que era tão preciosa para ele, tão preciosa, ele abriu mão da capa por quê, hein? Primeiro que é mais importante, a cura dele. Ele tinha tanta convicção que Cristo, que era o Messias, iria curá-lo, que naturalmente ele não teria dificuldade depois, enxergando, de ir lá e procurar a capa dele. Mas veja que interessante, veja que interessante a coisa, né? Lançando a sua capa, versículo 50, para o lado, de um salto pôs-se em pé e se dirigiu a Jesus. Ele não podia perder a oportunidade, e fez mesmo. Os obstáculos eram grandes, como eu falei, mas nada impediu dele ter esse encontro com Jesus. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça?
Perguntou de Jesus. Alguém vai perguntar, mas por que Jesus fez essa pergunta? É lógico que Jesus sabia o que ele queria. Lógico que Jesus sabia que ele precisava da cura. Perguntar para um cego o que ele queria, parecia não ter sentido. Mas Cristo fez isso de propósito para que o cego expressasse a sua confiança, a sua fé nele, como Messias, e também expressasse a sua necessidade em público. Tá? O que você quer que eu lhe faça? Perguntou de Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Em algumas versões fala: quero ver novamente. Quero ver novamente significa que ele não era cego de nascença, né? E nós vamos agora verificar lá em Lucas capítulo 18 novamente. Lá dá mais detalhes que nós não temos aqui, né? Ele falou: eu quero ver. Nós vamos ficar Lucas 18, 42. Lucas 18, 42. Jesus lhe disse, Lucas 18, 42. Recupere a visão, a sua fé o curou. Em algumas versões coloca a sua fé o salvou. Acontece que a palavra que é traduzida por salvar ou curar aqui, no caso aqui, é uma palavra que tem um significado tanto de cura física como de cura espiritual. Ou seja, a pessoa ser salva pela fé. No caso de Bartimeu, ele foi não só curado fisicamente, mas espiritualmente também. Ele, no caso, ele teve as duas curas, né? Cura espiritual e cura física, né? Jesus lhe disse, recupere a sua visão, a sua fé o curou. Versículo 43 de Lucas, capítulo 18. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Mas que veja que interessante aqui. Imediatamente recuperou. Está vendo? A palavra recuperou a visão. Por quê? Porque teve uma época que ele não era cego de nascença. E voltando para o nosso texto lá de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Agora é interessante nós pensarmos uma coisa. A cura foi instantânea, imediata, total, completa e duradoura, até enquanto estivesse vivo, né? Como já fiz no outro estudo, diferentemente de alguns milagreiros hoje, falsos profetas, falsos mestres que dizem que fazem curas, a pessoa é uma cura, como diria, meia boca, vamos dizer, né? A cura é a grande persuasão emocional, influência emocional em cima da pessoa, a pessoa não é curada e ainda a pessoa é acusada de falta de fé ou pecado na vida, por isso que Cristo não curou, veja que absurdo. Mas o padrão de cura que é operado por Jesus, que é pelos apóstolos, pelos discípulos, era cura instantânea e imediata, total e completa e duradoura. Esse é o padrão bíblico que não resiste ao que a gente vê em certos programas de televisão. E vamos abrir agora em Mateus. Mateus dá um detalhe, lá está falando dos dois cegos, lembra que nós falamos? Eram dois cegos, né? E no caso de Marcos aqui, voltando para o texto, eu queria dar mais um detalhe aqui. Ele falou assim, ó, o que você quer, versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Aqui se refere aos dois cegos, o Bartimeu e o outro cego que não é citado nem em Lucas nem em Marcos, né? E aqui nós verificamos no 33. Responderam eles, Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Um deles era Bartimeu, né? Versículo 34. Jesus teve compaixão deles, misericórdia. Como que é compaixão? Sofrer com o que sofre. Tem empatia. Jesus teve profunda empatia. Ele teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Aqui dá um detalhe que nós não encontramos nem em Marcos e nem em Lucas, que isso tocou os olhos deles. Jesus teve compaixão de Bartimeu e do outro cego, tocou nos olhos deles e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Se fala que imediatamente eles recuperaram a visão, sinal que
os dois cegos não eram cegos de nascença. Veja que interessante, né? Não eram cegos de nascença. Voltemos lá para o nosso texto de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Essa expressão que nós verificamos aqui, no versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. A expressão mestre tem a ideia tanto de um professor, de um mestre, como de senhor também. Mestre e senhor, né? E naturalmente ele que era o próprio Messias, e ele aproveitou essa oportunidade para poder procurá-lo. Vocês vejam que coisa interessante, outra coisa interessante aqui. Quando Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Ou no caso dos dois, o que vocês querem que eu faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. A gente vê aqui o que, hein? Uma oração curta, objetiva e o que mais? Específica. Então ele fez uma oração curta, específica e objetiva. Senhor, eu quero ver. E Jesus respondeu também de maneira específica e objetiva, né? Curou o cego. Veja que maravilha a maneira como o Senhor opera. Então, pela fé nele, Jesus como Messias, isso operou o quê? A cura no cego. Operou. Imaginem um impacto que deve ter causado ali na multidão, hein? E mesmo nos discípulos, hein? Primeiro viram o cego gritando. Cristo para, manda chamar o cego. O cego vai lá falar com ele, no caso dos dois, né? Mas aqui nós estamos dando uma detalhe no caso do Bartimeu. De repente ele joga a capa do lado, dá um pulo, vai até Jesus, Jesus toca nos olhos dele e ele é curado. Imagina que maravilha aqui, hein? Versículo 52 de Marcos capítulo 10. Vá-se Jesus, a sua fé o curou, imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O que acontece? Ele ficou junto com a multidão de peregrinos de Jesus e foram para ir até Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele já não seria mais aquele cego que pedia esmolas à beira do caminho, um marginalizado. Não, passou a ser um discípulo de Jesus, Tanto que fala que ele recuperou a visão e seguiu quem? Seguiu Jesus. Então ele cria que Jesus era o Messias e que tinha o poder para curá-lo. Que fé extraordinária, que contraste entre a multidão incrédulo, que para eles Jesus era apenas Jesus de Nazaré, e ele não. Jesus era o Messias, era o filho de Davi. Que coisa maravilhosa, hein? Então os obstáculos, vamos dizer, né? E as dificuldades não desanimaram o cego. E outro obstáculo, hein? Cegueira, não sabia quem estava passando, o pessoal gritando, atrapalhando. Para cego de gritar e está atrapalhando aqui, ao contrário, não desanimaram. Somente a fé verdadeira podia fazer com que cego lançasse a capa do lado, que era tão preciosa para ele, continuasse a gritar, berrar, gritar. E ele cria que Jesus seria capaz de curá-lo da cegueira. Não só porque ele viu falar que o Messias ia fazer isso, curas, milagres, né? Mas também ele viu falar da fama de Jesus. Que maravilha, né? E ele sabia que se precisasse a capa novamente, ele ia reencontrar e iria enxergar outra vez, né? Vejam a graça de Jesus. Agora, versículo 47, nós verificamos uma coisa interessante. No 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia não só que o Messias teria poder para curá-lo, mas que seria misericordioso, teria compaixão, bondade, misericórdia. Que coisa, hein? Quanto discernimento que ele demonstrou aqui. Ele tinha mais interessante. Ele era cego fisicamente, mas não era cego espiritualmente. Ele via espiritualmente. A multidão que tinha os olhos perfeitos, mas eram cegos espiritualmente. Que contraste, hein? Então, principalmente os líderes religiosos, né? E boa parte da multidão também, né? Então vocês veem então, no caso aqui que eu estou verificando, o contraste entre a fé de Bartimeu e a incredulidade da multidão. E dos líderes religiosos que deviam estar juntamente com a multidão, né? Que bênção, né? Esse texto. Que maravilha verificar o amor de Jesus, né? Naturalmente, vocês não devem ter, como eu falei, não devem ter gostado dele chamar Jesus de Nazaré de o filho de Davi. Ele sabia que estava atribuindo a Cristo
ser o próprio Messias, o próprio Cristo. Então eles não gostaram dessa associação, não gostaram, de jeito nenhum. Vamos agora para Lucas, novamente, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. O versículo 43. Vamos ver o 42. Lucas 18, 42. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus. Dá um detalhe que nós não tínhamos visto nem em Mateus e nem em Marcos. Ele seguiu a Jesus de que maneira, hein? Glorificando a Deus. E que coisa, seguia Jesus como discípulo pela fé e com gratidão no coração. Vê que interessante, ó. Imediatamente ele recuperou a visão, que é Bartimeu, e seguia Jesus glorificando a Deus pela cura. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Tá vendo como é que um evangelho complementa o outro? Ele, com gratidão no coração, crendo que ele era o Messias, teve aquela experiência maravilhosa da visão. Ele não foi ingrato, além de seguir Jesus, glorificava a Deus. E a multidão que viu tudo aquilo que nós comentamos, tudo, a cura, tudo, o cego gritando, jogando a capa, deu um pulo, tudo. O que aconteceu? Quando o povo viu isso o quê? Tudo que aconteceu. Eles conheciam aquele cego lá, que ficava pedindo esmola. O que o povo fez? Deu louvores a Deus. Que coisa extraordinária, né? Antes estavam criticando, querendo silenciar, berrando com o cego para que o cego parasse de gritar, e agora a coisa mudou. O que nós verificamos nesse texto? Naturalmente que nossas orações por bênçãos, principalmente espirituais, que são prometidas para nós nessa época da graça, não que Deus não possa dar bênçãos físicas, materiais, mas o foco são bênçãos espirituais. Nossas orações precisam ser objetivas, específicas, né? Como ele fez, né? E uma coisa que nós identificamos também, qualquer coisa que você queira, a chave para você obter as bênçãos do Senhor é pela fé, pela fé. Mas uma coisa que nós identificamos aqui, que Jesus revelou o que aqui, hein? Compaixão, graça para com o cego, misericórdia, bondade e poder. E também soberania, hein? Porque ele podia ter curado ou não. Ele operou ali aquela cura de uma maneira poderosa, como todo poderoso e com Deus soberano, hein? E ele naquele momento ele estava demonstrando seu poder, né? Como filho de Davi e o filho de Deus, o próprio Cristo manifestado em carne. Então Deus, ele que é o Deus manifestado em carne, o Cristo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nós verificamos aqui que ele operou um milagre maravilhoso. E uma coisa importante também, ele era cego e passou a enxergar. A multidão enxergava, mas era cego espiritualmente. E embora isso que aconteceu aqui não seja um mito, não é mito não é lenda, não é ficção. Realmente no tempo do espaço da história isso aconteceu. Cristo curou esse cego. Tudo que foi narrado aqui realmente aconteceu. Mas se verificar bem, tem uma aplicação também. Esse milagre é uma ilustração, vamos dizer, uma ilustração do que Cristo, através do seu sacrifício no Calvário, né? Do que ele pode fazer? Ele abre os olhos daquelas pessoas que estão o quê? Espiritualmente cegas. E onde é que diz que as pessoas estão espiritualmente cegas? Vamos abrir lá em 2 Coríntios 4, 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios 4, 3. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo espiritualmente, é que está encoberto. O Deus desta era, ou deste século, que é o próprio diabo, cegou o entendimento dos descrentes, ou dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E que coisa, hein? Tá vendo? A cegueira espiritual, o diabo ainda cega mais, né? Então, é uma ilustração de Cristo operando o quê?
curando da cegueira espiritual, curando a cegueira espiritual. Que maravilha, né? Então nós verificamos a importância de pregarmos o Evangelho para aqueles que estão espiritualmente cegos. Fisicamente não estão, mas espiritualmente estão cegos, como aquela multidão que não estava enxergando nada. E nós verificamos o que nesse texto nós verificamos? Que realmente Jesus pode curar da cegueira espiritual, da salvação. E o meio, e no caso o meio para nós solicitarmos bênçãos, principalmente espirituais, é a chave, o meio, é pela fé no Senhor Jesus. E Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Num momento lá, qual é a necessidade do cego? Era ver, né? Mas as nossas necessidades espirituais, Ele supre todas, emocionais, o Senhor é maravilhoso. E de acordo com a vontade dEle, também nossas necessidades materiais também, né? Então nós verificamos aqui, Jesus estava com aqueles peregrinos, com aquela grande multidão e seus discípulos, indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas em breve, quando ele chegasse lá em Jerusalém, ele iria morrer pelos nossos pecados. E apesar de Jesus estar a caminho e em breve ele iria morrer na cruz pelos nossos pecados, ele teve tempo, compaixão e misericórdia para quê? Para parar naquele local e curar o quê? Um pobre cego, marginalizado, alguém que estava constantemente vivendo de esmolas, um indivíduo que era desvalorizado como pessoa, considerado como ser inferior, e ele teve tempo para quê? Para demonstrar amor, misericórdia, graça, bondade para com aquele cego. Que coisa maravilhosa, né? E esse mesmo Jesus, que demonstrou grande misericórdia, grande bondade, grande graça, amor para com o cego, também demonstra isso para com você que nunca teve encontro com Jesus. Você que está espiritualmente cego, se enxerga bem fisicamente, mas está espiritualmente cego, não está discernindo a sua situação como pecador, que pode ir para o inferno, você não está discernindo ainda. Que Deus, o Espírito Santo, possa operar no seu coração de tal maneira que você tenha consciência da sua situação como pecador, e que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, Deus manifestado em carne, que Jesus é Deus verdadeiro, o homem, que morreu no teu lugar para te salvar. Que a semente do cego creia nele como Salvador, e você vai ser curado da cegueira espiritual. E você que já é crente, que já anda com Deus há um certo tempo, você pode realmente desfrutar da comunhão com Cristo, desfrutar desse amor dele, dessa graça, dessa misericórdia, dessa bondade e do poder dele. Porque tanto o cego experimentou o poder dele, quando nós experimentamos o poder dele também, para transformar a nossa vida, para operar. E nós podemos desfrutar da comunhão com ele e com o Pai. Que maravilha, hein? Um Cristo que é sensível às nossas necessidades, um Cristo que tem compaixão, tem empatia para conosco. Vale a pena conhecer o Senhor, vale a pena conhecer o Senhor. E que grande demonstração de amor e de graça para com esse cego e também para conosco no dia a dia. Tá? Se você, porventura, gostou desse estudo, falou ao teu coração, se foi abençoado pelo estudo, faça inscrição, clique no sininho, tá? E você também divulgue para outras pessoas esses estudos que eu tenho periodicamente postado, né, na internet, para que pessoas também possam conhecer mais a Jesus e alguns que não conhecem Jesus possam ter um encontro com Jesus, e os que já conhecem possam conhecer melhor o Senhor Jesus. Foi de fácil esse desafio. Tá? Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto tão singelo, tão rico, tão maravilhoso, que expressa o caráter de Jesus, demonstrando misericórdia, graça, bondade, poder, compaixão, enfim, amor para que esse cego, Senhor. E nós podemos desfrutar ter um grande relacionamento íntimo pessoal com Jesus também, e contigo, ó Pai. Ó Senhor, opere nos corações, desperte nas pessoas o desejo de conhecer cada vez mais a Cristo. E que maravilha esse Cristo que não tem preconceitos, não faz acepção de pessoas. Ele se importava com um pobre
que pedia esmola, um marginalizado, alguém que não era valorizado pelas pessoas, e se importou com ele. E se importa individualmente com cada pessoa. Mesmo num contexto de multidão, cada pessoa individualmente é preciosa e importante para Cristo. Te louvamos e te agradecemos esse texto que exalta e glorifica a pessoa de Jesus, mostra a majestade, sua soberania, seu poder e ricos atributos morais também. Te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.